sejam bem-vindos a mais um vídeo aula IFC. E hoje a gente vai fazer o quê? Vai fazer o quê, Ulisses? Eu não sei. Vamos falar sobre produtos notáveis. Por que é notável? Porque a gente tem que notar. Então vamos lá? Primeira aula, gente, primeira parte, para ser mais específico da nossa aula, a gente vai rever a propriedade distributiva, vai ver o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Vem comigo! Vamos lá então, pessoal, vamos começar com técnicas algébricas, produtos notáveis, e especificamente a gente vai relembrar uma propriedade muito importante, que é o quê? A propriedade distributiva. O famoso chuveirinho, né? Por quê? Vocês já vão ver por quê. Então vamos lá. Vamos relembrar a propriedade distributiva, ela é a distributiva da multiplicação em relação à soma, ou seja, vamos pegar aqui, vamos destacar aqui, a gente tem uma multiplicação aqui, ó, estão vendo? Um sinal de vezes, e temos dentro do parênteses a soma, sinal de adição. Por isso que ela é chamada de distributiva da multiplicação em relação à adição. Então vamos lá, gente, o que a gente vai fazer agora? Aplicando a propriedade distributiva, a gente vai começar com x vezes x, a gente tem x ao quadrado, e por isso que chama chuveirinho, ó, aí molha esse cara também. X vezes 2, 2x. Pronto. Terminamos, x ao quadrado mais 2x. Fácil, né, gente? Então é só você, Eu também não sei se o nome veio disso, mas é chuveirinho, porque você vai molhando um, vai molhando o outro. Então vamos lá. Agora, gente, vamos ver esse outro formato aqui, onde a gente tem números e letras, Então a primeira multiplicação, a primeira parte do chuveirinho que a gente vai fazer é essa multiplicação aqui, certo? Gente, número multiplica com número e a parte literal, letras, com letras, certo? Então 5, não tem ninguém aqui, na verdade a gente tem o 1 aqui escondidinho, Então 5 vezes 1 a gente tem o 5, certo? Agora, x ao quadrado, vezes x ao quadrado, o que acontece quando a gente multiplica uma mesma base? Lembra lá de potenciação? A gente mantém a base e o que acontece com os expoentes? Eles são somados. Ah, professor, mas está multiplicando soma. Exatamente, se você multiplica números com a mesma base, os expoentes são adicionados, ok? Então lembre disso, portanto, a gente vai ter x elevada à quarta potência. E o y com y? Gente, quando você não tem ninguém aí, na verdade, você tem quem escondidinho aqui? O 1, 1 mais 1, 2. Então, a gente fica com y ao quadrado. Agora, a gente tem uma outra parte aqui do chuveirinho. Lembre-se que a gente tem um sinal de menos dentro do parênteses, portanto, mais com menos a gente tem menos aqui. Vamos lá, agora número com número, Então, a gente tem o 5 com o 3, a gente vai ter 15. X ao quadrado, gente, a gente não tem x nesse termo aqui, a gente não tem x, então a gente vai ficar simplesmente com x ao quadrado. E o y na 1 com y ao cubo, a gente vai ficar com y na quarta. E termina assim, simples, certo? Vamos ver esse cara aqui agora. Agora a gente tem uma propriedade distributiva um pouco mais longa, porque são dois membros aqui e dois membros aqui, certo? Então vamos lá, a gente tem que fazer primeiro esse com esse. Então olha só, 3 vezes 5, 15, certo? Gente, x ao quadrado, aqui não tem x nessa parte de cá, então só fica x ao quadrado. E a gente sobra nesse lado aqui com y ao cubo, certo? Então 15x ao quadrado, y ao cubo. Na outra parte do chuveirinho, a gente tem, o 3 novamente com 3, que dá 9, menos 9, por conta do sinal ali do meio, Esse sinalzinho aqui, ok? Então, agora a gente vai ter 3 vezes 3, 9, x quadrado, gente, com x, o que acontece? Escondidinho aqui a gente tem 1, fica x ao cubo, certo? E y, bom, y a gente só tem esse y aqui, portanto fica y ao quadrado. Terminou? Não.
né? Não terminou, então vamos apagar aqui e vamos fazer a segunda parte, que é esse cara aqui agora com os dois ali. Lembre-se que ele tem também um sinal de menos aqui, certo? Então vamos lá. Primeira parte, esse com esse. Então, menos com mais, a gente sabe que é menos. Agora, 2 vezes o 5, 10. Gente, y vezes y ao cubo, lembra que tem um aqui escondido. Somos expoentes, y na quarta. Tranquilo, né? Agora, vamos apagar isso aqui para limpar. Esse cara com esse. Primeiro foi esse com esse, né? Menos 2 com 5. Agora, aliás, menos 2y com 5 com y ao cubo. Agora a gente vai fazer a multiplicação de menos 2y por menos 3x ao quadrado y. Bom, gente, o que a gente tem que notar aqui? Os sinais, né? Primeiro aqui, ó, menos com menos, a gente tem mais. Agora, vamos lá. 2 vezes o 3, 6. Gente, a gente só tem x aqui, né? Nesse cara aqui da esquerda a gente não tem no 2y, né? 2y não tem x, então a gente só vai ter um x que é do 3xy ao quadrado. E y, aí sim a gente tem um y aqui na esquerda, com y ao quadrado aqui vai ficar y ao cubo. Deu para relembrar aí a propriedade distributiva? É basicamente a gente fazer as multiplicações, né? Tomando muito cuidado, sempre aplicando a regra do chuveirinho, né? Continuando o nosso papo agora, gente, produtos notáveis, né? Os produtos notáveis, como o próprio nome sugere, são identidades que possuem certo destaque na matemática. Em outras palavras, você tem que notar. Você tem que notar porque vai te facilitar muito. Eles aparecem com frequência no cálculo algébrico. Vejamos os principais casos. Gente, o quadrado da soma de dois termos. Esse aqui aparece muito, então vamos dar um destaque para ele aqui. Então, gente, vamos fazer esse quadrado da soma, né? Primeiro, por que quadrado da soma? Olha, o quadrado, né, do expoente 2 e a soma do sinal de mais entre parênteses, certo? Bom, aí de começo, muita gente vai dizer assim, mas eu prefiro fazer o chuveirinho, montar e resolver. Ok, não tem nada demais. Como assim? Então a pessoa pensa, o que é a mais b ao quadrado? É a mais b, certo? Vezes o a mais b. Aí o cara pensa, não, tudo ok, né? Tudo ok, aí tem o a mais b, resolvo e está tudo em casa. Ok, então você vai começar a aplicar a propriedade distributiva, né? O a vezes o a ao quadrado. Depois você vem com o a vezes o b, mais a b. Aí você vem agora aqui para o b, né, que é o segundo termo, b vezes o a dá ba, ou a gente sabe que a ordem dos fatores não altera o produto na multiplicação numérica. E b que multiplica b, b ao quadrado. Por que eu coloquei dessa forma? Porque olha só, gente, ainda não acabou, porque você tem termos semelhantes, né? Então, AB com AB, a gente tem 2 ABs. Então, no final das contas, a gente tem A ao quadrado, mais 2, ou 2 vezes o A vezes o B, mais B ao quadrado. Você pode dizer, mas o que tem de mais nisso aí? Gente, se toda hora você for fazer a distributiva, certas contas vão demorar muito. Então, é indicado que você faça o quê? Aplique a regra, que eu vou pegar essa parte aqui da esquerda, que é a mais b entre parênteses ao quadrado, e vou colocar aqui o resultado, que é a última parte à direita, ou seja, a ao quadrado mais 2ab mais o b ao quadrado. Bom, o que isso quer dizer? Então, muita gente usa acha o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, acha uma forma mais fácil de lembrar isso. Portanto, vamos colocar uma caneta vermelha aqui para dar o destaque. Esse cara aqui é o que a gente chama de primeiro termo. E esse cara aqui, o B, é o que a gente chama de segundo termo. E aí,
quando a gente vai analisar essa situação, a gente costuma dizer o seguinte: olha, gente, o quadrado da soma do primeiro termo com o segundo termo, sendo o primeiro termo A, o segundo termo B, é A ao quadrado, ou seja, o quadrado do primeiro termo, mais 2AB, ou seja, 2 vezes o A vezes o B. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 2 vezes o primeiro termo, vou botar primeiro T, pelo segundo termo, mais o que? O B ao quadrado, ou seja, quadrado do segundo termo. Então, se você for ler essa expressão aqui, como muita gente gosta de fazer, o quadrado da soma de A mais B é o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo, certo? Vou repetir, hein? Grava. É o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Muito importante que você grave isso aqui. Vamos fazer alguns exercícios? Vamos ver como é que ficaria aqui. Então, deixa eu colocar novamente aqui na cor preta. Então, eu tenho o quadrado da soma, certo? Identifiquei o quadrado, identifiquei a soma, agora é só aplicar a regra. Quem que é o meu primeiro termo? Meu primeiro termo é o x. Quem que é o meu segundo termo? É o 2. Então, é o quadrado do primeiro termo. Então, x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo, que é o x, vezes o segundo termo. Então, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. E mais, finalmente, o quadrado do segundo. O meu segundo termo é o 2, então 2 ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, é só você resolver e com a prática você vai excluir esse passo intermediário, você vai fazer de cabeça já, mas enquanto isso a gente faz a continha certinho. Então, a gente fica com x ao quadrado, o termo, a parcela central aí, 2 vezes x vezes 2 fica 4x, certo? E o último termo, então, 2 ao quadrado, 4. Pronto, apliquei a regrinha, o resultado é x ao quadrado mais 4x mais 4. Ok? Vamos para a letra B aqui, ó. O 5x é o meu primeiro termo, certo? E o 3y é o meu segundo termo. Então, eu identifiquei aqui, ó, o quadrado da soma, certo? Então, está identificado, identifiquei lá o quadrado, a soma dentro dos parênteses. Vou aplicar minha regrinha. O quadrado do primeiro termo. Então, o meu termo é composto de mais de uma parte, né? Tem uma parte literal, uma parte numérica. Então, todo 5x fica elevado ao quadrado, certo? Esse é o meu primeiro termo ao quadrado. 2 vezes o meu primeiro termo, que é 5x, vezes o meu segundo termo, que é 3y, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, 3y ao quadrado. O que eu faço agora, professor? Só resolver, certo? Então vamos lá. Primeira parte, 5x ao quadrado. Gente, o quadrado aqui, ele vale tanto para o 5 quanto para o x. Portanto, 5 ao quadrado, 25, e x ao quadrado, x ao quadrado. Agora vamos para a parcela central. 2 vezes 5 vezes 3. Então eu tenho que aplicar a distributiva? Não. Por quê? Porque aqui no centro não é mais. É vezes. Então não pode aplicar a distributiva quando eu tenho duas multiplicações. Eu posso aplicar quando eu tenho multiplicação em relação à soma. Certo? Então eu vou multiplicar 2 vezes 5 vezes o 3. 2 vezes 5, 10. 10 vezes o 3, 30. E xy, né? Os dois, não tem nenhuma letra se repetindo aí para poder adicionar os expoentes, então fica dessa forma. Finalmente, 3y ao quadrado. O quadrado se refere ao 3 e ao y. Portanto, a gente vai ter 9y ao quadrado. Gente, vamos fazer uma com fração aí? Então, olha só. Nosso primeiro termo agora é x ao quadrado e o nosso segundo termo, 2/3. Ah, professor, fração!
Tem que ter fração, cara. Se você não pratica com fração, quando cair fração você vai se perder. Então é bom toda hora a gente estar trabalhando com fração para poder, depois que você aprende a trabalhar com fração, você não erra mais. Então vamos se acostumar sempre trabalhando com fração. Então o primeiro termo quadrado é x ao quadrado, certo? Mais 2 vezes o primeiro, que é x ao quadrado, vezes o segundo, que é 2 terços, mais o quadrado do segundo, que é 2 terços ao quadrado. Certo? Bom, gente, agora eu vou escrever aqui embaixo, para não ficar em cima de mim, mas x ao quadrado, lembra que expoente de expoente, né? Quando está entre parênteses, a gente tem um parênteses dividindo os dois expoentes, a gente multiplica, né? Então fica x na quarta. Agora aqui, gente, na multiplicação, lembra que aqui embaixo no 2 vezes x ao quadrado vezes 2 terços. O primeiro 2 você pode escrever ele como sempre 2 sobre 1. E como que é a multiplicação de fração? Numerador, né? Multiplica numerador e denominador, denominador. Então 2 vezes 2, 4 e 1 vezes 3, 3. Então 4 terços de x ao quadrado. Só vamos apagar aqui para não ficar em cima aqui, né? Opa, aqui tem o 3. Então 4 terços de x ao quadrado. Finalmente a gente tem 2 terços ao quadrado. Isso aqui é 2 ao quadrado, que é 4. E 3 ao quadrado, 9. Então ficou x na quarta, mais 4x ao quadrado, mais 4 nonos, ok? E isso encerra os nossos exemplos. Bom, vamos para a próxima página. O que a próxima página traz para a gente? O quadrado da diferença. Ele é bem parecido com o que a gente tem, tá? Na soma. Só que a gente vai ver a diferencinha que acontece aqui. Então, gente, ó, eu tenho a menos b vezes a menos b. Vou começar da mesma forma. A menos b vezes a menos b. Vou aplicar o chuveirinho. A vezes a ao quadrado. A vezes menos b, menos ab. Menos b vezes o a, menos ab. E agora, menos b vezes o b, mais b ao quadrado. Porque mais na multiplicação, menos com menos, a gente tem mais. Bom, agora eu tenho esses dois termos semelhantes, ó, menos ab com menos ab. Então, vou unir esses termos semelhantes. Finalmente eu fico com a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Ah, mas é igual ao quadrado da soma. Quase, quase. Gente, aqui é o quadrado da diferença. Perceba que a gente tem um quadrado e um menos ali no meio. O que mudou no final? O sinal de menos na parcela central. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou menos 2ab. Certo? Então, a nossa regrinha vai ficar a menos b ao quadrado, ou seja, o quadrado da diferença é, novamente, vamos pegar aqui, vamos destacar, né? Destacar aqui com vermelho. Esse cara aqui a gente vai chamar de primeiro termo, esse cara aqui a gente vai chamar de segundo termo. Então, quem que a gente tem? A gente tem o primeiro termo ao quadrado, no nosso caso aqui, a ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Nossa, que menos grandão! É só para ressaltar mesmo. Você tem que ver que ali é menos, porque aqui é menos, então aqui também é menos. Só muda o sinal central. Só muda o sinal central. Vamos apagar aqui, vamos apagar aqui. Mais b ao quadrado. Usando a nossa regrinha, né? O que é isso aqui, gente? Vamos botar aqui. Isso aqui é o quadrado do primeiro termo, certo? Ao quadrado, o quadrado do primeiro termo. O que é menos 2ab? Menos 2ab, gente, é o que? É menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo. E b ao quadrado é o quadrado do segundo termo. Então, como é que fica a regrinha? Quase igual. É o quadrado da diferença é
quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, gente, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Não se esqueça, certo? Vamos ver alguns exemplinhos aqui para praticar? Olha só, bem mamão com açúcar aí. Então, vamos lá. Então, x menos 3 ao quadrado, certo? O que a gente sabe aqui? Esse cara aqui é o meu primeiro termo e esse cara aqui, o x é o meu primeiro termo e o 3 é o meu segundo termo, certo? Quadrado da diferença. Então, posso aplicar a regrinha. Então, vamos lá. Então, é o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, x, vezes o segundo, 3. Não vem o sinal do 3 ali, tá, gente? Esqueçam o sinal. O sinal só vai ficar de menos no termo central. Então, não se preocupem com sinais. Mais o quadrado do segundo termo, ou seja, 3 ao quadrado. Portanto, resolvendo, x ao quadrado fica x ao quadrado. 2 vezes x vezes 3, então a gente fica com menos 6x. E 3 ao quadrado, 9. Só assim, professor? Só assim. Vamos resolver aqui, ó. Vamos lá, 5x é o meu primeiro termo, então, ó, 5x menos 3y ao quadrado. Então, tem o quadrado da diferença. Primeiro termo é 5x, segundo termo é o 3y. Quadrado do primeiro termo, 5x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, que é 5x, vezes o segundo termo, que é 3y. Mais o quadrado do segundo termo, 3y ao quadrado. O que eu faço agora? Só resolver. Então, ó, você tem, vamos botar para cima aqui, 5x ao quadrado, 25x ao quadrado, certo? Menos 2 vezes 5x vezes 3y, número com número, né? Então, 2 vezes 5, 10, vezes 3, 30. Então, menos 30xy. Finalmente, 3y, todo mundo ao quadrado, 3 e o y, a gente fica com 9y ao quadrado, e aí finalizamos a conta. Para finalizar essa parte, vamos fazer com fração também. Então, vamos lá, letra C, x ao cubo sobre 2 menos 1 meio ao quadrado. Então, quadrado da diferença. Primeiro termo, x ao cubo sobre 2. Segundo termo, 1 meio. Então, vamos lá, quadrado do primeiro termo. Então, eu vou ter x ao cubo sobre 2. Tá feito isso aqui, vamos apagar. X ao cubo sobre 2 ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo, que é x ao cubo sobre 2, pelo segundo, que é 1 meio. Mais o quadrado do segundo, ou seja, 1 meio ao quadrado. O que eu faço agora? É só resolver. Cuidado com as frações, né? Gente, x ao cubo ao quadrado, lembra que expoente de expoente, né? Quando a gente tem um parênteses no meio, multiplica. Então, fica x na sexta, porque 3 vezes 2 dá 6. E 2 ao quadrado, 4. Agora, gente, ó, uma multiplicação, então você pode simplificar aqui, vamos até trocar de cor aqui para dar um destaque. Ó, você simplifica esse cara aqui com esse cara aqui, porque 2 dividido por 2 dá 1. E aí, a gente fica com menos x ao cubo vezes 1, que é x ao cubo, e embaixo 2. E 1 meio ao quadrado a gente tem 1 quarto. Perfeito, galera? E para finalizar, gente, né, a gente já viu 2 caras bem importantes, que é o quadrado, aliás, 3, né? Vimos a propriedade distributiva, vimos o quadrado da soma e o quadrado da diferença, que são basicamente iguais, né? E agora a gente vai ver o último, que é o produto da soma pela diferença, certo? Bom, o que eu tenho aqui? Nota que eu tenho A mais B, entre parênteses, vezes A menos B, entre parênteses. Ok? Então, são os mesmos termos. Então, o primeiro termo aqui é A, né? Vamos destacar aqui, ó. Vamos botar até com outra cor aqui. Vou botar com vermelho aqui. Então, a gente tem o primeiro termo que é A,
né? Nota que aqui também no outro parênteses também é A, então o primeiro termo. E o segundo termo quem é? É o B. Ele aparece aqui, ó. O segundo termo é o B. Ó, aparece aqui. Então, primeira coisa que você tem que verificar, se os dois termos têm que ser exatamente iguais. Segunda parte, entre eles, num parênteses é mais, no outro parênteses é menos. Certo? Então, a gente tem a configuração do produto da soma pela diferença. Bom, da primeira vez eu gosto de mostrar para vocês que fazendo o chuveirinho vai acontecer uma coisa aí que vai simplificar a nossa vida. Então vamos lá, vou voltar aqui a caneta preta. Vamos lá, fazer o chuveirinho. A vezes A ao quadrado. Agora, A vezes menos B, gente, dá menos AB. B vezes A dá BA ou AB, certo? E finalmente B vezes B menos B ao quadrado. Aliás, B vezes menos B, né? Menos B ao quadrado. O que acontece aqui, pessoal? Para quem já percebeu aí, eu tenho menos AB. Tenho menos AB e eu tenho mais AB. Menos AB mais AB, zero. Quem é que sobra aqui, gente? A gente vai ficar com simplesmente A ao quadrado menos B ao quadrado. Portanto, eu posso afirmar aqui que A mais B, entre parênteses, né? A mais B vezes, entre parênteses, A menos B, bota A mais B, A menos B. Os termos são iguais, um é mais, outro é menos. Isso aqui nada mais é do que o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Certo? Bem simples. E muito mais rápido do que você ficar fazendo a conta, certo? Vamos ver um exemplo? Olha só, deixa eu até destacar aqui em vermelho, mas eu tenho aqui, ó, x e x, né? Meu primeiro termo, ó, meu primeiro termo, os dois são iguais. Aí eu tenho 2 e 2, segundo termo e segundo termo, certo? Um é mais, x mais 2, vezes, entre parênteses, x menos 2. Então, um é mais, o outro é menos. O que eu tenho aqui? O produto da soma pela diferença. Quem é isso? O quadrado do primeiro termo. Vamos botar na cor preta. É o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo. 2 ao quadrado, 4. Acabou, não precisa chuveirinho, não precisa nada. Ah, mas é simples assim? Simples assim. Por exemplo, se você vai aqui, você vê que aqui, ó, na letra B, x entre parênteses, x ao cubo mais 3 vezes x ao cubo menos 3. O que a gente percebe? X ao cubo com x ao cubo são iguais. E 3 também são iguais. Aqui no centro, no primeiro eu tenho mais, no segundo eu tenho menos. Então, os dois termos são iguais, na esquerda entre eles é mais, na direita é menos, quadrado, né, o produto da soma pela diferença. Como que eu posso resolver isso? Então vamos apagar isso aqui, já fizemos as... O que eu tenho aqui, gente? Ó, vamos trocar para cor preta aqui. Nada mais do que o quadrado do primeiro termo, ou seja, x ao cubo ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, 3 ao quadrado. Portanto... x ao cubo ao quadrado, como é que eu faço, professor? Lembra, né? Expoente de expoente, entre parênteses, a gente multiplica os dois expoentes. Então, fica x na sexta. E 3 ao quadrado, 9. Então, isso tudo aqui vai ficar x na sexta menos 9. Bom, agora a gente vai colocar a fração também. Então, vamos lá. Olha só, primeiro termo, são iguais. X ao quadrado, y... Deixa eu colocar aqui para todo mundo, né? Entre parênteses, x quadrado y mais 1/3 vezes, entre parênteses, x ao quadrado y menos 1/3. Primeiro termo é igual, x ao quadrado y, os dois lados. O segundo termo, 1/3 e 1/3, também são iguais. No meio, aqui na parte esquerda é mais, na parte direita é menos. Portanto, caracterizou o quê? O produto da soma pela diferença. O que eu tenho que fazer?
o quadrado do primeiro termo. Nota que eu tenho mais de um cara aí, tem uma parte literal composta por duas letras, x e y, então fica x ao quadrado y, todo mundo, entre parênteses ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado, ou seja, 1/3 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, como é que vai ficar? Então, ó, x ao quadrado, a gente já viu que multiplica, então fica x na quarta. E y ao quadrado, y ao quadrado. 1 ao quadrado, 1/3 ao quadrado, né? 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9, 1 nono. Então, a gente fica com x ao quadrado, y ao quadrado, menos 1 nono. Certo, pessoal? Assim, a gente termina a nossa primeira parte da aula, que abordou o quê? Fizemos a revisão da propriedade distributiva. Depois a gente aprendeu o quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença, né? Tudo isso vai ser muito importante para a nossa parte 2 e parte 3 da aula. Ok, pessoal? Vejo vocês então nos próximos vídeos. Um abração na alma. Tchau, tchau!